Salve, salve galera! Tá começando mais uma edição do 3 pontos e a falta. Overtime, 3 pontos e a falta, seu ponto de encontro semanal sobre NBA. Edição histórica, edição de campeonato, meus amigos. Vamos falar aqui sobre a conquista do Golden State Warriors, do título da temporada 2021-2022. Meu nome é Bruno Silva, tô acompanhado aqui, como sempre, do nosso querido MVP, Felipe Racin. Salve, Filipão! Grande Brunão, foi, cara, uma aventura e tanto ter que fazer as suas honras no episódio passado. Inclusive, agradecer demais aí a vocês dois, porque, pô, o episódio ficou muito bacana. Eu não pude por motivos de saúde, mas tá tudo bem agora. Porém, acompanhei o episódio na gravação, estava nos bastidores e devo dizer que me incomodou bem demais. Que isso, cara, suei frio aqui, dou mais valor ainda pra você, mas tô muito feliz com a sua volta e agradeço também ao Jacobs por ter fortalecido o rolê no último episódio. E como você falou, Brunão, edição histórica, mais um título que a gente cobre, né? Passa um filme na cabeça. Hoje de manhã eu tava vendo, né, os últimos os posts antigos nossos nas mídias sociais e vi a capa do episódio do título passado, o Giannis comemorando com o troféu de MVP, e hoje a gente já tá falando de outro. Eu falei, cara, como é que passa rápido, né? E hoje, então hoje eu tô aqui hoje troféu de MVP, homenageando, né? Homenageando a cidade de Oakland aqui. É o máximo que eu posso homenagear o Warriors, gente. Pra quem não tá, pra quem tá ouvindo a gente no podcast, o Filipão tá com um boné do Oakland A's. Do Oakland A's. Quem assistiu Moneyball vai saber, é o time do Brad Pitt lá no Moneyball. Exatamente. Bonito boné. Mas é isso, bro. Como você falou, de edição diferenciada com o Curry MVP, já cobri tudo isso aí, mas então, vamos tocar o barco. Vamos lá, vamos tocar o barco com o Guilherme Jacobs aqui com a gente. Diga aí. E apresentando o cenário novo de Jacobs também, cenário né? Novo, cenário novo, estamos com layout novo aqui, quem tá vendo no vídeo também. Eu fiz umas mudancinhas aqui pra mostrar a câmera de todo mundo. Tem agora as identificações da galera aqui com as respectivas arrobas pra quem tá vendo a gente no vídeo. E o Jacobs tá também devidamente trajado aí, agasalhado com um cenário novo, né, Jacobs? Como é que você tá? Cara, holy cannoli, eu tô muito feliz aqui com o meu cenário. Tá em desenvolvimento ainda, não tá pronto. Mas, aliás, eu vou dizer, viu, se você não tá vendo em vídeo, eu acho que vale a pena. Tá bem legal o visual mesmo do programa. O Bruno fez um trabalho muito, muito show. Bom trabalho do Bruno, né? Eu também prefiro muitas vezes ficar só escutando, galera, eu sei. Mas pelo menos abre lá o canal do 3 Pontos e a Falta no YouTube pra você ver o trabalho de Bruno Silva. Exato. E assine o canal. E assine o canal. E dê um like. E comente desde já quem é o mais bonito de nós três, tá certo? Sabe agora que você vai ver nossas faces. Covardia, pô. Todo mundo sabe que o Felipe vai ganhar. Todo mundo sabe que o Felipe vai ganhar. Mas não tem bronca. Exato. Cara, sabe o que é o mais engraçado? A minha internet picou justamente na hora que vocês falaram o motivo dessa risada aí. Aí voltou, o Felipe vai ganhar. Eu falei, caramba, cara. Você vai ganhar mais bonito, competição Felipe, vai ganhar mais bonito. De integrante mais bonito, 3 pontos e a falta. Aqui é equipe, aqui é um time, gente. Entra lá, comenta um emoji que seja lá de foguinho pro 3 pontos e a falta, que já ajuda a gente pra caramba. É isso. Falando em foguinho, vamos falar aqui, vamos começar então já direto no assunto para esse jogo 6 do Golden State Warriors, 103-90. Golden State, heptacampeão, quarto título em 8 anos do time de São Francisco. Stephen Curry conquista também seu quarto título de NBA, obviamente ao lado de seus colegas Klay Thompson, Draymond Green, todo o elenco de suporte que a gente vai falar sobre temporada também, não só apenas sobre o final. E agora, né, a gente tem... Acho que a gente pode começar, né? Acho que seria legal a gente começar já vai falando do Stephen Curry, né? Que certamente foi o personagem da noite, foi um grande personagem dessas finais, apesar de não ter tido alguns jogos que ele ficou apagado, mas ele certamente foi um dos principais personagens da final, fez 34 pontos ontem, né, na última quinta-feira, e agora conquistou seu primeiro título de MVP das finais, né, um título que estava faltando aí no armário do Curry, não falta mais. Filipão, como é que você vê aí Stephen Curry nessa conquista de heptacampeonato do Warriors? Bruno, foi histórico. Qualquer palavra que a gente possa usar não vai fazer jus ao tamanho dessa conquista
pra franquia de Golden State, mas principalmente pro pessoal dessa história lendária, desse ícone, desse cara que transformou a liga e continua a transformar com 34 anos, chamado Steph Curry. E eu sempre, antes de começar o programa, Bruno, eu penso assim, se o jogo tivesse uma história, né, qual seria? E a história que eu consegui identificar ontem é exatamente isso. Olha, o Warriors consegue vencer Boston, né? Graças a uma corrida de 21-0 no segundo quarto. Cementa a sua dinastia e transforma e leva o Steph Curry a um eventual top 10 de todos os tempos. A gente vai falar disso aí nos outros programas. Eu e Jacob discordamos um pouquinho, mas o fato é que esse título ele de patamar ainda mais, não tem como. Antigamente havia um asterisco na carreira dele, no arsenal de troféus dele, agora já não há mais. Como você mencionou, Bruno, o Steph da noite ontem foi impressionante, e vale dar um contexto, vale trazer o contexto de que ele esteve zerado na última partida, no jogo 5, em casa, ele não acertou nenhuma bola de 3 pela primeira vez em 200 e tantos jogos, e a gente falou, né, a gente trouxe um detalhe do podcast do Draymond Green, que a propósito, curiosamente, pela primeira vez não gravou. Eu acho que a noite ontem foi... Dá um desconto pro cara, né, velho? A noite foi longa, possivelmente, pra Draymond Green, então não teve podcast. Não sei nem se a noite acabou ainda pra ele. Rapaz, os caras devem estar até agora com o charutão lá, os champanhes, certeza. Com certeza, mas ele havia dito, né, e a gente cravou no nosso episódio também, né, Jacob, dizendo que a gente sabe, historicamente, como que o Steph reage a uma partida apagada, né? E as grandes estrelas são assim, você não vê esses craques tendo um período, né, um stretch de jogos apagados. Então a gente sabia que o Steph ia responder, só que a gente não sabia que ele ia responder dessa maneira tão enfática. Ele showed up no jogo 6, o jogo que mais precisava, fora de casa, vindo de uma performance, né, meio apagada. Mais uma vez, o Klay não pegou fogo. O Wiggins, dessa vez, também não pegou fogo. Mas ele deu conta do recado. 34 pontos, 7 rebotes, 7 assistências, 2 roubadas de bola, 1 bloco, chutando 12 de 21 de quadra, que equivale a 57%. Absurdo. 6 de 11 bolas de 3, que também equivale a 54,5%. 4 de 4 lances livres, 100%. E plus 8. Enquanto o Steph Curry esteve em quadra, o Warriors liderou por uma vantagem de 8 pontos. Então, Bruno, o que dizer desse cara com uma estatística dessa, com números desses, né? Mas a história também prova que ele sempre foi esse cara clutch. Em jogos que valeram o título, em jogos nas finais, cuja vitória levou o Golden State ao título, em 2015, o Steph teve 25 pontos. 2017, ele teve 34 pontos. 2018 ele teve 37 pontos, e ontem, em 2022, 34 pontos, o que é uma média, Bruno, de 32,5 pontos em jogos que culminam em título, atrás apenas de um tal Michael Jordan, que tem uma média de 34 Sinônimo pontos. De jogador decisivo, né, basicamente, né, acho que não tem o que dizer. Olha a companhia com a qual ele está, né? Então, Bruno, como você falou, cara, e falar de Steph Curry é falar de Golden State Warriors, né? É falar de 6 finais em 8 anos, o que é um absurdo. 4 conquistas nessas 6 finais. E agora, um Finals MVP, que foi muito merecido. Ano passado, muita gente cravou ele como MVP da temporada regular, pelo trabalho que ele fez, né? Mesmo que o Golden State tenha ficado meio pra trás, né? Perdido no play-in, né? Assim, aquela temporada o Steph Curry carregou o Warriors pro play-in, né? A verdade é Exato. Exato. Ele classificou o time sozinho, assim. E esse ano também, Bruno. Esse ano a gente vale lembrar que o Warriors jogou o ano inteiro sem o Klay Thompson e grande parte sem o Draymond Green, né? E muito por ele, o Golden State começou a temporada 18-2. 18 vitórias e 2 derrotas apenas em 20 jogos. Liderou a liga em certo momento. Por conta dele. E, Bruno, eu trouxe esse dado justamente pra sacramentar isso. Eu achei que essa corrida inicial que eles tiveram foi crucial pra eles terem chegado onde chegaram nesse momento. Eles perderam um pouco o fôlego, né, o combustível depois do All-Star Break. A gente viu times como Memphis
absolutamente atropelando, Phoenix também atropelou, Golden State parecia que ia capengar um pouco, mas essa gordurinha que o Steph criou, né, como você falou, sozinho no começo do ano, foi crucial para eles chegarem aonde chegaram, e hoje ele lidera essa equipe e esse elenco muito jovem, Bruno, a vencer. Antes de passar analisar o jogo, quebrar, destrinchar o jogo e os outros números dos personagens, eu só passo pro Jacobs falando exatamente isso. O quanto do Steph Curry não passa por esse playoff incrível do Andrew Wiggins, né? Por essa redenção do Andrew Wiggins, por essa invenção do Jordan, né? Pelo Klay Thompson não ter sido tão exigido, pelo Draymond Green ter conseguido ser campeão com partidas de 2 ou 3 partidas com 2 pontos só. Então, cara, não há palavras, não há adjetivos pra falar de Steph Curry. Eu tô curioso pra ver o que vocês acham desse fenômeno. Vou passar direto pro Jacobs aqui já. Eu assino tudo embaixo, cara, do que você falou. Steph Curry, ele, pra mim, é um dos caras que define a liga muito, muito antes de eu começar a acompanhar a NBA, tipo, com frequência, assim, já sabia quem era Steph Curry, já é o tamanho desse cara. Acho que ele nunca deixou de ser esse jogador, mesmo quando o Warriors esteve mal esses anos sem Klay, na ressaca ali da saída do Kevin Durant. E esse ano, assim, obviamente falar que tudo deu certo é muito simplista, né? Porque eu acho que teve um trabalho muito grande envolvido nessa recuperação do time. Mas... A diretoria, Bruno. A diretoria é muito importante. Eles foram o maior luxury tax da liga. Sim. Então, assim, os donos de Golden State também merecem crédito porque eles bancaram, eles gastaram essa grana que eles tinham. Sim. Eles não, mesmo com um time que não é tão midiático como, por exemplo, o Brooklyn Nets é hoje, né? Uhum. Com mais estrelas, assim, no seu ápice, os caras bancaram o seu elenco, as suas lendas, contrataram jogadores caros como o Andrew Wiggins, não tiveram medo de gastar, e hoje deu no que deu. Deu no que deu, É legal demais, Bruno. É uma família, cara. É uma família. Eu vou deixar o Jacobs falar, porque senão eu me empolgo e falo o programa inteiro aqui. Não, com certeza, mas assim, finalizando, eu acho que é tudo isso que você falou e pegaram um elenco, né, que soube dar um suporte interessante para esses jogadores, mas assim, eu continuo achando que boa parte desses méritos é do Stephen Curry mesmo. Não sei o que você acha. Exato, Bruno. Exato. Bruno, eu vou pegar, na verdade, vocês acabaram transicionando pro que eu queria que fosse meu, digamos assim, argumento de abertura muito bem, porque... Aqui é uma química automática, né, rapaz, gente? É o catch and shoot aqui, cara. Isso aqui sabe, LeBron, Wade e Bosh queriam isso aqui, mas não tiveram, não. Não era 4 títulos. Cara, eu acho que esse título mostra 2 coisas. A primeira é o Steph Curry, que vocês já falaram e eu vou falar, mas eu vou então deixar ele aqui de lado pra falar dessa questão que eu acho que esse título mostra a potência coletiva do Warriors, não necessariamente apenas com, tipo, o que é que fulano fez especificamente, tal jogador. A gente pode falar do Joe Lacob, que, enfim, eu não quero sair aqui elogiando os donos bilionários, tal, não sei o que mais, mas ele de fato tá disposto a gastar e a gente vê a diferença dele para um cara feito Robert Sarver no Phoenix e como isso afeta. Tem, claro, o Bob Myers, que é um baita GM, é um baita gerente geral que facilitou esse time a se encontrar. Mas, claro, o Steve Kerr, que agora tem 9 anéis, né? É ridículo isso, né? 5 como jogador. 9 anéis, Steve Kerr, cara. Brabo 4 como técnico. Ele é brilhante e também foi brilhante nessa série. Mas, entrando nos jogadores, o Warriors tem muito sucesso por conta do coletivo e da cultura que eles criam. Não é à toa que o Wiggins melhorou tanto lá. Se você tem a cultura que o Golden State Warriors tem, você tem a capacidade de pegar um jogador que foi ali top 5 do draft, mas nunca entregou o potencial que tinha na NBA, e dizer assim, a gente sabe que você tem as habilidades, o que você precisa é o ambiente. E a gente viu isso ao longo dessa série. Por quê? Essa série teve participações sensacionais do Kevon Looney, que foi líder em rebotes ofensivos na pós-temporada. Ele contribuiu demais com assistências de screen, que a gente chama, né, de fazer o screen. Ele foi o quarto em contestar arremessos na pós-temporada. Várias coisas. A gente pode falar do Klay, que apesar de não ter ido muito bem ontem,
teve bons jogos no jogo 4 e no jogo 5. A gente pode, claro, falar do Wiggins, que ontem também foi ótimo na defesa, o ataque não foi a mesma coisa, também não precisou ter o mesmo tipo de ataque, porque o Steph Curry voltou à ativa. E a gente pode falar até do Draymond Green, que teve um ótimo segundo jogo, depois teve 3 jogos ali muito difíceis, e ontem teve o melhor jogo dele da série, quase um triplo-duplo, né? Mas o que isso mostra? Que o Warriors tem essa cultura do next man up. Tem o Jordan Poole contribuindo, tem o Gary Payton, que eu nem mencionei esses dois. Até o Otto Porter fez 2 bolas de 3 ontem. Mas é isso, é o next man up, é o próximo cara. Quem é que mais ajuda, quem é que continua? Todo mundo nessa cultura contribui. O Warriors tem uma cultura e um coletivo que se exalta. Os jogadores do Warriors melhoram porque estão no Warriors. Eles podem não ser no nível, se a gente olhar no papel, do que o Celtics. Eu acho que o Celtics tinha jogadores em fases melhores da carreira, em elenco melhor, mas por estarem no Warriors, esses caras crescem. Agora, eles crescem muito também por conta de quem é o Steph Curry. Porque esse jogo de ontem, foi o ponto final aí na melhor final dele, porque é a final que ele chegou com o elenco menos talentoso desde que ele começou a chegar em finais com o Warriors. É a final onde ele mais precisou chamar pra si a responsabilidade, tanto no nível de dentro de quadra, quanto de clima de vestiário mesmo, de ser o bater no peito e botar os caras pra frente. E todo mundo ontem falou sobre a gente tá seguindo esse cara, a gente tá fazendo tudo com ele e tal, não sei o que mais. Mas também porque o Curry, como eu falei, em quadra não é só o que ele faz de números, que são claros, absurdos, né? Assim, o Steph Curry, ele terminou com 43,2 pontos gerados entre pontos e assistências nessa final. Contra a melhor defesa da NBA, contra o Marcus Smart, jogador defensivo do ano. E olha que isso não conta aquilo que ele gera com assistência secundária, né, quando ele passa para um cara que passa para quem faz a cesta, ou simplesmente o magnetismo que ele traz. E eu achei muito emblemático o final do jogo de ontem, só para encerrar aqui minha fala, porque a gente já falou muito do Curry aqui quando ele quebrou o recorde de 3 pontos, quando ele fez as 3.000 cestas de 3 aqui no programa, e falou de como o Curry mudou a forma como o basquete é jogado em todos os níveis. Na NBA, profissionalmente falando, surgiu times como o Dallas Mavericks, o Atlanta Hawks de hoje, que focam tanto em bola de 3, porque ele existe. Próprio Boston. O próprio time Boston que enfrentou Celtics. o Warriors. Exato. E a gente também fala dele no nível mais básico do moleque pegando na bola de basquete pela primeira vez e entende que não consegue enterrar, mas talvez ele consiga arremessar de longe. Então a gente já falou muito do significado dele sobre isso tudo. Mas eu achei curioso como ontem incorporou isso tudo. Porque chegou um ponto que o Celtics, a melhor defesa de troca na NBA, né, de trocar o marcador, que preferiu fazer drop coverage em cima do Steph as finais inteiras, ontem cedeu, falou, vamos trocar aqui, e aí, de vez em quando, chegava e ficava o Al Horford em cima dele, o Curry passava e deixava ele na poeira. O Robert Williams, que jogou muito bem ontem também, precisou ser brilhante pra dar uns tocos no Curry, que se não tivesse isso, o Curry tinha pontuado ainda mais. E aí, no final do jogo, eu olhei e falei, cara, o Celtics simplesmente desistiu, não tem resposta. O Curry esticou a defesa deles até um ponto onde não tinha mais como responder. E é isso que ele faz. É isso que essas bolas de 3 deles fazem. É isso que esses acertos que ele acerta no meio da quadra, que desmoralizam, faz, e que representou tanta mudança da série no jogo 4. E é isso que a presença dele faz. Porque ele presente no jogo, os outros jogadores nunca estão relaxados. É um nível de estresse constante na cabeça deles. Então, a gente fala um monte do jogo de Steph Curry. Ontem foi essa é a série, eu acho que o jogo 4 é o jogo que a gente vai sempre lembrar, mas essa é a série que fecha o que é Steph Curry dentro da NBA. Eu acho que é o título mais emblemático dele, é o título mais importante dele. Eu acho que, enfim, a gente certamente vai ter programas aqui debatendo a posição do Curry no all-time agora, mas ele certamente está ali, subiu de nível no panteão por conta dessa série. E eu acho que se existia qualquer argumento contra ele, não dá mais. O Curry some nas horas importantes. O Curry não tem o Finals MVP. O Curry precisou do Durant. Cara, hoje eu digo mais que o Durant precisou do Curry do que o Curry do Durant, sabe? Porque acho que isso, inclusive, obviamente é um debate que vale a pena a gente entrar depois, mas acho que coloca um ponto final nessa questão pra mim também. Cara, o maior perdedor da noite ontem foi Kevin Durant, sem dúvida. É engraçado que ontem foi o jogo entre os times que
Kevin Durant Sim, e Kyrie Irving Kyrie deixaram, Irving. né? Exatamente. Mas enfim, é isso. Assim, só pra encerrar, eu acho que o legado de Steph Curry não precisava desse título pra já ser brilhante, mas o fato de ter esse título torna um negócio meio incontestável. Sim. Pode falar, Filipão. Não, eu ia dizer exatamente isso, que o Jacobs foi muito, muito bem no comentário dele, cobrindo os intangíveis, né, que a gente adora falar, e que é muito importante, que as estatísticas não mostram, né? E eu acho que o impacto que o Curry tem exatamente nessa equipe, se você analisar o plantel, se você analisar o elenco, é o que a gente sempre falava, no papel, né, enquanto time, eu sempre acreditei que a equipe de Boston, ainda acredito que eles têm mais elenco, só que ele não tem alguém como o Steph Curry, que é o cara que desequilibra, como o Jacobs falou. A presença dele na quadra simplesmente transforma qualquer equipe. Você tem que mudar o seu jogo completamente para que ele não tenha uma noite explosiva. E ontem foi engraçado, porque em alguns momentos eu vi que ele forçou o Marcus Smart e Boston a defender praticamente do meio quadra. Uhum. Você via posses de bola em que o Steph não estava com a bola. Vamos supor, o Jordan Poole puxou o contra-ataque. Ele estava ali na boca do garrafão. O Steph ficava no logo de Boston e o Marcus Smart ficava lá no logo com ele. O que acontece? Você arrebenta a marcação, você abre o garrafão para que o elenco de suporte tenha mais espaço para penetrar e para tentar arremessos de maior índice de conversão. A gente mencionou o Draymond Green teve o melhor jogo da série ontem, muito por conta disso. Ontem, quando eu vi que o Draymond Green fez duas bolas de 3, eu falei, acabou. Já era. Já era. E a propósito, curiosidade... Todo mundo gangsta até que o Draymond começa a chutar de 3, né? Draymond faz uma bola de 3, Golden State está 19-1. Só isso. Então, só isso. Então, quando eu vi ele fazendo 2 bolas de 3, justamente porque não havia marcação, eu falei, cara, acabou. Né? Como o Jacobs brilhantemente colocou, não há resposta pro Steph com a bola, porque ele chuta com marcação dupla, tripla, e sem a bola, porque ele puxa a marcação pra onde ele esteja, né? Uhum. Então, quase triplo-duplo do Draymond com pontos, 12 rebotes, 8 assistências, 2 roubadas de bola e 2 blocos, plus 16 no plus-minus, trouxe energia normal vindo do banco, e eu quero destacar isso. Eu, particularmente, não sou muito fã do Draymond enquanto pessoa, enquanto estilo de jogo, mas o fato de que ele pode se dar o luxo de ser o que ele é nesse time de Golden State passa pelo brilhantismo do Steph Curry, né? O Draymond não precisa fazer nada mais do que pegar rebote, do que trazer energia pro jogo. O Jordan Poole, os 15 pontos que ele trouxe do banco ontem, quanto desses 15 pontos não é pela tranquilidade que ele tem de fazer um arremesso, que se ele errar, o Steph cobra ele, né? Cara, eu tenho essa liberdade, porque eu tenho um líder que não vai me deixar na mão. O Gary Payton também, de novo, veio do banco, foi o cara com maior plus-minus, né? Teve mais 18 ontem. Como o Jacobs brilhantemente colocou o Kevon Looney, outro cara que não se espera nada dele. 0 ponto ontem. 0 ponto, mas teve em 21 minutos. Impactou. 6 pontos ofensivos. Então, assim... Sim. São números, assim, tudo isso, se eles jogam, se esses caras, que vamos ser bem sinceros, se esses caras sem marketing, sem grife, como você falou, o Wiggins chutado de Minnesota, né, foi eleito All-Star na zoeira, né, vamos ser bem honestos. Uma eleição que envelheceu muito bem, me parece, viu? O tempo, envelheceu, exatamente. Fez agora justiça ninguém ri mais dele, aí, né? Exato. Ninguém ri mais dele. E se for All-Star nas próximas temporadas, ninguém vai rir também, né? Ninguém vai, porque ele se transformou nesse two-way player hoje. Ele está na lista do que? Top 5 two-way players hoje na liga, né? Então, Bruno, pra Golden State, né, antes da gente falar de Boston, só dizer isso, que, cara, o impacto que ele tem, cara, até no elenco jovem que joga... Por que você acha que a equipe de Boston cometeu 22 turnovers ontem, novamente, né? E os calouros de Golden State jogaram com mais confiança. Passa dessa liderança que essa tríade lendária deles tem, desse técnico super vitorioso no Steve Kerr. Então, cara, não tenho o que falar. Sim. Aliás, eu tenho o que falar. O último ponto que eu achei... Sempre tenho o que falar, né? Mas o último ponto muito, muito curioso que eu queria até levantar pra vocês. A história da NBA, quando você
quando há um declínio em alguma dinastia, você não vê eles voltarem. Então o que os Warriors estão fazendo é a primeira vez na história. Né, a gente viu o Detroit Pistons cair, né, a gente viu o Lakers do Magic cair, o Celtics do Bird cair, o Bulls do Michael Jordan se destrinchou, todo mundo saiu. Mas teve uma dinastia que fez o que o Warriors, em teoria, fez agora, né? O Dallas. O Bulls do Jordan, né? Quando o Jordan sai pra jogar beisebol e volta. Mas eles ainda eram competitivos ali, eles ainda estavam indo pra playoff. Sim, eles eram. Eles não chegaram até o pior, sabe, segundo pior. E foi um ano, Bruno, sabe? Foi um ano, a gente viu esse quesito de Golden State, os caras ficaram fora do play-in, né, perderam no play-in, o Clay quase aposentou, 2 anos sem jogar, né? Cara. Não foram pra bolha. O único que talvez... E aí é uma tecnicalidade, se você quiser contar, eu acho que eu não contaria, eu acho que são times diferentes. É o tempo do three-peat do Lakers, do Kobe e do Shaq, até depois do Kobe ganhar 2 títulos com o Paul Gasol. Mas eu acho que é tão distante. São 2 eras bem diferentes, sabe? Né? E são elencos, você mencionou, as peças mudaram. Esse Golden State, a tríade é uma. E, cara, esse elenco de suporte, é o que você falou, Jacobs, é cara que você pega, né? É um catado. São jogadores inventados. A gente sempre brinca, o Draymond Green nunca seria o Draymond Green em outra equipe, né? Sim. É exatamente porque o sistema é tão perfeitamente feito pra esses 3 caras serem quem eles são, se completarem, né? Que eles são quem são hoje. Até nesse aspecto, até um negócio que eu queria falar, até puxando uma coisa que o Jacobs falou, que eu acho que é muito legal, até pra resgatar também algumas das histórias, né, da temporada. Todo time campeão acaba produzindo essas histórias que ganham uns contornos mais míticos por conta do título, mas... Curiosamente, o Warriors essa temporada tem umas histórias muito boas, né? A história do próprio Klay Thompson, o cara ficou 2 anos sem jogar, voltou no meio da temporada, voltou super bem, em nível bom, ajudou o time, foi importante em várias partidas decisivas. Gary Payton, o Luvinha, cara, tava perambulando pela J-League. Aplicando pra ser gerente de vídeo lá no Warriors. Assistente de vídeo no Warriors, porque o cara não queria sair do time de jeito nenhum. Jordan Poole, que era novato ali, um cara que ninguém dava menor bola. O próprio Andrew Wiggins, que teve uma jornada de redenção enorme. E a gente pensa nessas histórias, assim... Bruno, histórias que não aconteceriam, eu acho que não aconteceriam em outro time. Não, vamos pegar, por exemplo, sei lá, outro time que tava brigando, assim, chegou na frente, bem na frente da temporada, sei lá. Imagina um Gary Payton no Dallas. Ele jamais ia conseguir ter o espaço para pessoas que ele tem. Imagina um Wiggins precisando jogar todo o jogo no Phoenix Suns. Bem que o Phoenix Suns talvez fosse meio parecido. O time que eu mais penso diferente dessa questão do Warriors é justamente o Suns. Que enquanto o Warriors tem boas peças, mas, vamos dizer assim, deficiências claríssimas que são preenchidas pela cultura, o Suns é o contrário. O Suns tem tudo menos essa coisa, sabe? Esse intangível. Tá tentando desesperadamente criar isso, né? Mas a começar do dono já é difícil, mas enfim. Então... Uma coisa que eu queria falar é que eu escutei, eu dormi muito pouco, porque, enfim, eu tive que acordar super cedo, eu escutei já 2 podcasts sobre as finais, e um deles foi do Zach Lowe, e eles comentaram que depois do título eles estavam lá na arena e encontraram o agente do Klay Thompson e uma pessoa da equipe do Klay Thompson, assim, não sei se é o pai, eu não sei, alguém que trabalha com ele lá também, e eles lembraram do dia que o Steph Curry quebrou o recorde de bolas de 3 no Madison Square Garden. A gente falou desse momento aqui no podcast. E eles comentaram que eles estavam lá na Califórnia treinando com o Klay Thompson. O Klay Thompson estava na reabilitação, tentando voltar para a temporada esse ano. E que quando o Klay soube disso, E o Klay, que é um cara que é extremamente competitivo, não sai de quadra por nada, parou de jogar, foi pro banco do ginásio que eles estavam treinando, sentou lá com a cabeça baixa nas mãos e passou, assim, um bom tempo lá. Em total, sabe, falta de coragem, de vontade de continuar, porque ele falou, mano, tudo isso tá acontecendo e eu tô aqui, ainda. Quando é que eu vou sair daqui, sabe? E o cara agora tá levantando o título de novo, tendo novamente sido essencial pro título do time. Não a mesma coisa, mas, de novo, necessário.
E não só isso, mas capaz de jogar na final. Você sabe quantos jogadores estão na NBA que não são capazes de jogar na final? É muita gente, pô. Ou que chegam lá e não correspondem, né? Já tentando empurrar um pouco aqui pro lado do jogo em si do Celtics, né? Mas de fato, né? Isso é impressionante mesmo. Total. E ele se reinventou, né? Ele se transformou estritamente defensivo. Ele anulou em alguns momentos. Ontem foi o melhor cara da partida por Boston, foi o Jaylen Brown, mas em algumas partidas do começo da série ele anulou o Jaylen Brown. Então, crédito totalmente a ele que soube, entendeu pela leitura do jogo como ele poderia ser capaz de impactar positivamente o jogo, mesmo com suas bolas não caindo. Mas o legal, né, Diego, que a gente trouxe no episódio passado, que a média dele foi a mesma das finais. Isso. 19.4 contra 19.3. Então, assim, para as pessoas que acham que ele, né, o Clay não é mais o mesmo, cara, ele, de novo, pelo brilhantismo do Steph e pelo coletivo dessa equipe, ele não tem que fazer 50 pontos por jogo, né? Se ele faz um jogo de 15, jogo de 20 aqui a colar, cara, essa equipe chega onde chegou. Então, cara, vitória, Bruno, caricata desse time de Golden State. E o mais incrível, pra gente finalmente passar pra Boston, o mais incrível é pensar que, cara, eles podem estar começando uma nova dinastia, porque apesar de que a Conferência Oeste vai estar melhor o ano que vem, esse time também vai melhorar, né? O Clay vai ter uma pré-temporada completa para se preparar, vai voltar melhor, o Draymond Green vai aprender a jogar sob pressão do seu podcast, das suas atividades paralelas, o Steph vai voltar com muito mais moral, né? Esse elenco de suporte vai vir muito mais confiante e fortalecido também. Jordan Poole então, vai vir melhor também. Você mencionou as histórias, Brunão. Tem também o Toscano Anderson, primeiro mexicano da história a ganhar a NBA. E o Iguodala, que fez uma temporada em Miami no passado, voltou para ser campeão por Golden State. Então, cara, é uma história incrível, uma história maravilhosa, mas que pra mim, já transicionando para Boston, mostra a importância de um... Jacobs, o que a gente colocaria acima de A-Lister, né, cara? Exato. Lenda. Vai. Vai. Panteão. Um cara de panteão, assim, pra mim, sabe? E ontem a gente viu. Ontem a gente viu isso. Uma equipe desacreditada, uma equipe muito mais velha, que muitos acreditaram que jamais voltaria a esse patamar. Ninguém apostava no Golden State finalista e campeão essa temporada. Diga. Novamente retorno aos inícios do 3 pontos e a falta. Lembra que a gente falando? Será que o Curry vai topar fazer o resto da carreira dele nesse time que tá em declínio? Será que não é uma melhor ideia pra ele se juntar com outro jogador que vai dar ele mais um título? A liga chegou a estipular, Bruno. O mundo falava no último All-Star, sem ser esse agora, o do ano passado, que era um tour que o LeBron armou pra convidar o Steph a jogar no Lakers com ele. Eu cheguei a considerar que ia acontecer, viu? Eu pensei de verdade. Havia esse comentário ao redor do mundo, né? O Steph depois... O fato que ele veio à mídia pra negar isso mostra que era uma coisa, um burburinho real, né? Sim. Mas por que eu tô falando isso? Pra falar de Bruno, como é que esses caras são diferenciados? Como é que... O nível de estresse, o nível de pressão que as finals têm e exige de você não é brincadeira. Cara, esse time de Boston é um time muito novo. E eu senti que eles transformaram nessas finais. Eles caíram muito o nível deles nas finais, por algum motivo. Eu achei que foi um time brilhante, um time super cascudo. E, de novo, a família NBA, depois do jogo 6 de Jason Tatum em Milwaukee, que ele fez 46 pontos, levou a série pra Boston e venceu em 7, a gente falou, Boston campeão. Sim. Né? A gente não imaginou que ele teria esse declínio que ele teve nas finals. Pode estar passando por uma dor de ombro que a gente não consegue imaginar, né? Que tá afetando o psicológico dele. Mas pode ser também a falta de experiência. A inexperiência que ele tá enfrentando caras que já estão muito acostumados, né? O que a gente viu ontem que retrata perfeitamente isso são os 22 turnovers. Boston, quando faz menos de 15, que já é um número muito alto, menos de 15, eles estão 13-2. Eles estão com 13 vitórias e 2 derrotas, com menos de 15 turnovers, e com mais de 15 turnovers, 0 vitória, 7 derrotas. Isso mostra que... falando de 15 turnovers. Quando desperdiça muito, e o Boston desperdiçou muita oportunidade, né? Realmente tem um efeito no psicológico. Não tem como você não negar isso, né? Bruno, e desde o começo da série, cara, jogadores confiáveis que tiveram séries incríveis contra Brooklyn, contra Milwaukee,
contra Miami, que são timaços. Assim, a tomada de decisão desses caras, esses mesmos caras, pra mim, caiu de nível consideravelmente. A gente via bola, a gente viu airball de Jason Tatum, Jaylen Brown, a gente viu eles faziam penetração Marcus Smart nem se fala, viu, nisso aí pra mim. Dava um passe pra ninguém, sabe, simplesmente, não era um turnover forçado, era um turnover assim, não forçado, era um turnover assim, de completamente que a bola queimava na mão. Chute de 3 quando não era pra fazer, sabe, não jogaram o estilo de jogo deles, que ontem ficou um pouco claro de novo, um ponto que eu sempre trago exaustivamente, a fisicalidade de Boston, que eles não souberam utilizar. Ontem o Al Horford, eu achei que acordou muito tarde pra série. Também. Eu acho que quando o jogo já tava acabado já ontem. Ele jogou o jogo 1, dormiu a série toda, acordou ontem, tipo... Depois coitado, ele acabou sendo queimado na defesa também, mas não é culpa dele, mano. Se você botou o Horford solo, 1-1 contra o Curry numa ilha, o que você acha que vai acontecer, sabe? Mas cara, ele... Pra continua, mim, Felipe, cara, assim... terminei, Filipão, terminei. Falando um pouco disso, eu achei que teve um jogo muito bom ontem. Teve um jogaço contra o Giannis, né? Um jogo, se não me engano, jogo 4 contra Milwaukee. Que ele foi o cara do jogo, né? Ele transformou a série e ele se tornou um cara muito importante dentro do garrafão, nessa briga, nesse peito a peito contra o Brook Lopez e o Giannis. E eu achei que ele não foi acionado a série inteira. Teve jogos que ele fez 6 pontos, 7 pontos. Ele é um cara muito importante. Ele é a experiência dessa equipe pra ser tão deixado de lado. Então, pra você ver como é que o psicológico influencia. O Boston não jogou o jogo que os levou até a final. Sim. Então, mas Bruno, não tem como não passar, obviamente, por Jason Tatum, como eu falei. Pra mim, assim, tal qual o Curry foi o reflexo do Golden State nessa pós-temporada, eu acho que o Tatum foi o reflexo do Boston nessa pós-temporada, assim, porque... do bom e do mal, né? Do bom e do mal. Eu acho que o que mais faltou, assim, os últimos 2 jogos do Celtics, pra mim, demonstraram muito isso. Faltou a consistência que vem da experiência e de você ter um time calejado que passa por situações justamente como essa, assim. Acho que fica muito difícil você ser campeão jogando em uma série um jogo muito incrível, de 50 pontos, você faz um negócio incrível, você atropela outro time e você joga 2 jogos muito ruim, muito mal. Assim, você fica nesses altos e baixos, assim. O que eu acho que... Não digo sorte, mas o que eu acho que favoreceu muito o Celtics foi que os altos do Celtics foram muito altos e ao longo dos playoffs eles enfrentaram times que também estavam passando por problemas muito grandes de elenco, né? O Brooklyn não precisa nem dizer, o Bucks sem o Chris Middleton, com o Giannis tendo que suprir as carências ali dentro de quadra, também acabou se complicando pra enfrentar esses Celtics. Miami também é a mesma coisa, com muito desfalque, dependendo demais do Jimmy Butler. E aí quando eles pegam um Warriors que quanto mais o Warriors jogava, mais eles resolviam os problemas, mais eles limavam essas deficiências e mais eles se mostravam um time consistente. Ficou difícil pro Celtics, assim, mas eu acho que foi bom, cara, porque eu acho que essa final foi um aprendizado enorme pra esses jogadores. Vamos lembrar de novo, todo mundo muito jovem, Tatum tem 24 ou 25, Jaylen Brown também 24, o Jaylen Brown também, tá na mesma faixa, até os jogadores mais veteranos do time, tirando o Horford, também todos são jovens ainda. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida de que esse time do Celtics vai estar em outra final num futuro muito próximo. Se não estiver em uma final, vai chegar pelo menos até a final de conferência. Não vai ser um time que vai parar num começo de pós-temporada. Mas precisa resolver isso. Cara, eu acho que os 2 pontos positivos que o time do Boston tem que tirar disso tudo. Número 1, claro, é o aprendizado, que, enfim, por mais que doa muito, eles agora sentiram o gol, sabem como é uma final. E número 2, eu acho que o Jaylen Brown realmente se mostrou outro cara nessa série, né? Apesar do Tatum ter sido o cara nos playoffs, acho que o Jaylen Brown nessa série cresceu bastante. Mas, cara, é pau, porque você falou isso aí, Bruno, sabe? Do Celtics, mas eu fico pensando, mano, pra mim o Bucks só não foi pra final porque o Chris Middleton tá machucado. Se o Bucks tivesse saudável ano que vem, lá vem o Bucks.
Eu acho que o Miami tem um elenco muito bom e boas chances de fazer uma troca muito boa pra contribuir. Eu acho que o Brooklyn Nets, por mais que seja essa bagunça, tem o talento pra se encontrar. Mas acho que é mais um ponto, assim, pra avisar o boss, assim, não dá pra você acreditar que você vai chegar nas finais de novo ganhando um quarto por jogo. Você tem que dominar o jogo inteiro. Tem que dominar o jogo inteiro. Não dá pra você fazer igual fez no começo desse jogo, que você abre 20 pontos de vantagem em cima do seu adversário e termina o quarto perdendo por 10. Não dá, isso não pode acontecer. E assim, o Celtics terminou, o Felipe já falou, mais de 20 turnovers, foram 23, né? 22 turnovers. O Golden State Warriors ainda por cima contribuiu com 15 rebotes ofensivos, então 37 chances a mais, digamos assim, que o Warriors teve. Aí, isso tudo revela pra mim, e olha que o Celtics tem mais tamanho, o Celtics tem uma defesa que a gente sempre fala, muitos técnicos sempre falam, o rebote é o que fecha a defesa, é a última coisa que a defesa precisa fazer, é fechar o rebote. E o Celtics tá aí agora com essa derrota, em grande parte pela sua incapacidade de ser consistente, né? Eu acho que isso parte, claro, das respostas que o Warriors apresentou, do trabalho defensivo em cima do Jaylen Brown e do Jason Tatum, do bom trabalho do Steph, inclusive, do jeito como eles anularam o Marcus Smart nessa série inteira. Ontem, as faltas que o Smart cometeu ali foram muito bestas, assim. Teve flop, não teve, mas aí o próprio Smart faz flop também. E o Derek White 0 ontem também no lugar dele, então prejudicou muito. O Warriors encontrou as respostas. O Celtics não encontrou as respostas. Esse foi o problema, né? O Celtics não soube como responder. Isso pode ser idade, pode ser inexperiência, pode também simplesmente ser o próprio Udoka, ainda técnico de primeira vez, tem que aprender mais sobre encontrar essas respostas. Tudo isso pode vir com o tempo. Agora, tem alguns problemas que a gente agora fica de olho, né? Por exemplo, o Jason Tatum. Essa eu acho que é a grande questão. Tatum ontem não deu ares de lesionado, né? O pessoal até comentou que ele tava puxando o Jaylen Brown do chão com o braço lá do ombro, só o braço. Então, assim, talvez não esteja deslocado mesmo. Talvez tenha uma lesão, não tô dizendo que não tem, só dizendo aí, né? O próprio Bill Simmons, que torce pro Celtics, estava lá, falou que o Tatum tava irreconhecível no banco do Celtics. Ele sentava, não falava com ninguém, tava meio, sabe, viajando assim na cabeça. Então, talvez seja questão de psicológico que precisa fortalecer para essa hora da pressão, da final, né? Enquanto o Warriors, psicológico tem de sobra. Então são vários, eu acho, porém, perguntas assim para serem respondidas. Porque o Celtics, tirando eu acho que ter, opinião minha, tá? Eu acho que o Celtics tivesse um cara para armar muito bem o jogo, especialmente nos minutos sem o Marcus Smart, que eu não sei nem se é o melhor armador, ele é bom jogador, mas não sei se para armar o jogo ele é o cara. Eu acho que talvez seja a única peça que falta pro Celtics, mas o que o Celtics tem hoje já é um time capaz de ser campeão, senão não tinham vencido 2 jogos na final. Sem dúvida. Questão, eu acho que existe agora perguntas a serem respondidas do tipo assim, como é que eles respondem isso aqui? Como é que você cresce depois disso aqui? Como é que Jason Tatum responde essa final ruim? Como é que Jaylen Brown pega esse crescimento que ele mostrou e mostra agora na temporada inteira, sabe? O time precisa ver essa final, por mais que doa, e dói pra caramba perder um negócio desse, eu não consigo nem imaginar, mas precisa ver como, tipo, ok, temos essas lições pra próxima temporada. Então, quando vier o Bucks de novo, quando vier o Nets de novo, quando vier o Heat de novo, o que a gente pode fazer pra chegar de novo lá, pra ter mais chances de chegar lá, porque é muito difícil chegar de novo nas finais da NBA, muito difícil mesmo. Então, bom, acho que o Celtics, assim, se apequenou muito nessa final, foi muito chocante algumas vezes o quanto esse time desapareceu, o quanto aquele soco no estômago do jogo 4 foi forte pra eles, não voltaram depois como a mesma coisa, mas por mais que seja difícil, eu acho que precisa olhar pros aprendizados, pros pontos positivos, pras lições e crescer, cara, porque o LeBron apanhou da primeira vez que foi pra final também, sabe? O Kevin Durant apanhou também na primeira vez que foi pra final, então Jason Tatum tem como voltar. Mas agora é a hora da verdade, né? É isso que... Eu lembro que um dos primeiros programas que eu falei aqui, quando eu entrei com vocês regularmente, eu comentei que o que define essas super estrelas da NBA, os elites que a gente gosta de brincar, é que você derruba eles uma vez, eles encontram uma maneira de voltar. Tá aí o Steph Curry como o maior exemplo.
Se você derruba o LeBron James uma vez, ele encontra um jeito de voltar. Se você derruba o Kevin Durant, ele encontra um jeito de voltar. Esses caras já fizeram isso várias vezes. O Giannis já fez isso. O Kobe fazia muito isso. Que eu até vou dizer, Jay Tatum, para com esse negócio de Kobe. Para. Devin Booker também, para. Sério. Deixa, né? Deixa o Kobe em paz, né, cara? Tipo... Você não faz bem pra você essa comparação. Sim. E agora, se o Tatum for essa super estrela que ele deu vislumbres de virar nas 3 primeiras séries dessa pós-temporada, ele precisa responder o baque que ele levou e voltar. Se ele fizer isso, aí eu acho que a gente vai ver cada vez mais ele se se firmando como superestrela da NBA, coisa que eu acho que ele ainda não é, mas sem dúvida mostrou o potencial pra ser. Filipão. Cara, vocês tocaram em pontos muito importantes, vou tentar lembrar de cada um aqui, mas começando pelo final, passa tudo pela mão do Jason Tatum. A gente não estaria tendo essa conversa aqui agora se ele tivesse sido o cara que Boston esperasse que ele fosse, né? De novo, o Jason Tatum, vamos ser sinceros, teve muito mais ajuda do que o Steph teve na série. Sem e mesmo dúvida. assim não conseguiu ser campeão, né? Ontem, por exemplo, jogo de eliminação, em que ele vinha fazendo uma média de mais de 30 pontos em jogos decisivos, né? Winner go home. Ontem ele teve 33% de quadra, 5 turnovers, e o que mais me chamou atenção, 0 lance livre. Isso aí mostra a falta de agressividade dele nesse jogo. Essa informação que o Jacob trouxe é muito legal, sobre ele tá meio aloof, né? Tá meio na lua ali no banco, porque, cara, você meu filho, cara, é engraçado, né? Assim, a gente brinca, né? Cuidado com o que você pede pra ser na vida, né? É nessa hora que você tem, meu irmão, que nada tá dando certo, que a bola de ninguém tá caindo. É nessa hora que o líder, que a grande estrela, que a lenda transforma o jogo. O que foi que o Steph Curry fez ontem? Toda hora que Boston conseguia fazer uma run e o jogo apertava, o Steph metia a bola de 3. Isso aí incendeia a sua equipe inteira a jogar um pouco mais. Coisa que a recíproca também afeta, né? Quando você vê a sua estrela como Jason Tatum não tendo uma série eficaz, cara, como é que a cabeça do Derek White fica? Como é que Grant Williams fica? Né? Não à toa, esses dois caras combinaram no jogo 5 e 6 para 9 pontos. Meu Deus. Nos 2 jogos, os dois vindo do banco, né? Só ontem o Poole fez 15. Então em um jogo o Poole fez mais pontos que os dois combinados em 2 jogos. Então, cara, isso já transiciona pra outra conversa, né? O dianteiro a gente já falou, também não tenho dúvida alguma que ele vai melhorar, que ano que vem vai vir numa saga de redenção, como o Booker fez esse ano. Então esperamos que ele conquiste isso. Acho que Boston precisa de um pontuador consistente vindo do banco. Como eu mencionei, esses dois caras mostraram que não são confiáveis quando o holofote a luz está mais forte no holofote, né? E essa presença veterana que me faltou, sabe? O Al Horford é um líder, a gente brinca que ele é um líder silencioso, né? Ele é uma liderança que não é muito vocal, não é muito passional. Acho que Boston ainda precisa de uma liderança que incendeie essa molecada, que corrige o posicionamento na quadra, que põe os caras debaixo do braço, sabe? Fala, gente, precisa de um Jimmy... eu ia falar, precisa de um Jimmy Butler nesse time do Celtics aí. Não o Butler, tá? Não leva ele embora do Miami, pelo amor de Deus. Mas precisa de um cara como ele. Teve uma hora ontem que o Gary Payton teve que sair por causa de falta, que ele fez a 4ª falta no terceiro quarto, e a câmera seguiu ele até ele sentar no banco, e você viu o Iguodala dando um sermão nele, velho. Sermão, assim. O Iguodala já tava falando com ele quando ele fez a falta, aí o Kerr viu o número de falta e decidiu trocar, botar o Klay Thompson. Cara, quando o Gary Payton sentou, que o Iguodala tava no bico dele, e aí isso ajuda, porque o Gary Payton foi o cara que terminou com o maior plus-minus no Warriors, mais 18. Sim. E o cara que, inclusive, o único jogador do Warriors ontem que tentou bola de 3 e não acertou nenhuma foi ele. Ele ofensivamente acabou nem contribuindo muito. Todo mundo do Warriors que tentou bola de 3 acertou pelo menos 2. Todos os outros, menos o Gary Payton. Mas na defesa e nas outras coisas de contribuir pro jogo, ele tava lá, soube se posicionar bem, soube defender bem. Essa é a questão de cultura. O Celtics precisa ter esse cara que vai pegar o Jason Tatum. Cara, se ele tava meio viajando ontem, chacoalhar, como o pessoal que tava lá falou, mano, alguém tem que sentar lá com ele e falar, brother, quem que você acha que vai ganhar esse título aqui, hein? Você não quer isso aqui? Você não quer ser o Kobe? Entendeu?
Exatamente. Sim. Quando teve aquela treta, né, de quem seria o dono da cidade, Jaylen Brown, Jason Tatum, que cada um queria ser, ontem era uma grande oportunidade pra mostrar, né? Cara, por que vai ser o seu time, Jason Tatum, né? Mas concordo, eu acho que falta essa presença veterana, essa liderança que vai incendiar e acalmar ao mesmo tempo, né? Que a gente viu na série, por exemplo, no jogo 4, que na minha opinião foi aquele jogo que Boston mais perdeu do que Golden State ganhou, eles lideravam por 5 pontos, faltando 5 minutos. Falta uma liderança, assim, gente, vamos segurar essa bola, né? Não toma decisão precipitada, segura essa bola, acha um companheiro livre, ou se não penetra, cava a falta, não vamos dar turnover, não. E o nome que me vem à cabeça, que supre essas duas coisas, que supre a presença veterana e uma armação, que eu concordo com o Jacobs, grande parte desses grandes turnovers do Jason Tatum passa pelo fato de que, pelo Marcus Smart não ser um armador de ofício, o Jason Tatum inicia as jogadas de Boston por grande parte da temporada. E daí, o grande volume de turnover dele. Então, pontuação do banco, liderança e armação, cara, me vem à cabeça um cara que eu já venho cantando o nome dele há muito tempo, há muitas temporadas no nosso programa aqui, Rajon Rondo. Eu acho que, além de tudo, ele vem com o DNA do Boston Celtics. Ele sabe o que é ser um Celtic, ele sabe o que é ser um campeão em Boston, ele é uma lenda. Nem que ele chegue lá e o Udonis Haslem faz em Miami. Nem jogue. Que o Iguodala fez essa temporada, basicamente, né? Fica como no banco, fez? Fica no banco, é isso. E o legal é que, como o Jacobs falou, eu vi uma entrevista com o Tyler Hero. Perguntaram pra ele, cara, quem que é o cara que mais enche o saco, assim, de cobrança? Ele, cara, o Haslem. Então, assim, a gente acha que é o Jimmy Butler, a gente acha que, né, vai ser o Oladipo, é o Bama Adebayo. Não, é o Haslem, é o cara que não tá na quadra, mas que nos treinos, no vestiário, ele é essa presença que Boston não tem hoje. Então, Bruno, acho muito importante que eles façam essas movimentações nessa off-season. Por quê? Finalizando um ponto que eu queria comentar que você brilhantemente colocou. Cara, chegar nas finals é muito difícil. Tem jogador, Damian Lillard, por exemplo, nunca chegou. Russell Westbrook chegou uma vez, nunca mais voltou. Chris Paul demorou uma carreira inteira pra chegar. Entendeu? Então, assim, a gente fala, os caras são jovens, vão aprender, vão crescer, vão voltar, mas, cara, não é garantido. Então, eu acho que tem de haver uma evolução do elenco como um todo, né? Levar um nível mental pra cima, entender que vai precisar de ser mais cascudo e fortalecer essas rupturas, né, essas fissuras no elenco, para que eles possam, de fato, bater de frente contra Milwaukee na própria conferência, que vai ser osso duríssimo de roer. Brooklyn, cara, KD, Kyrie, tendo a temporada completa, Ben Simmons voltando, cara, não sabemos como... Filadélfia, se conseguir fazer os movimentos certos, né, na off-season. O Daryl Morey vai... Não, eles vão se fortalecer. Eu não consigo imaginar o Philadelphia não sendo competitivo. Então, Miami de novo. Sem dúvida. Então, cara, Boston tá numa posição muito boa, tem tempo, mas, cara, eles têm que entender que oportunidades assim não caem no colo todo dia. Acho que é isso, né, senhores? Acho que a gente falou bastante aqui sobre a final em si, né? Obviamente, ao longo das próximas semanas, agora que vai começar a off-season, vamos ter nem me lembra, Bruno. Muito tempo para debater aí esses legados. Episódio que vem a gente pode se aprofundar um pouco mais nessa questão de legado do Curry, desse time do Warriors, né? Falar um pouco mais num contexto histórico aqui dessa conquista. E a gente vai ter muito que falar também de movimentações ao longo da temporada, todos esses times. Ficou só uma prévia do que vai acontecer aqui no podcast nesses próximos 3 meses sem NBA, não tô nem acreditando que tô chegando lá. Eu tô sofrendo, cara. Meu Deus, mas é isso, mas tem muita coisa boa. Só uma recomendação pra quem tá no Brasil, tá? Que tá rolando as finais da Liga Europeia lá de basquete. Da NBB acabou já. NBB é meio que junto com a NBA, né? Acabou essa semana, verdade. Que tá rolando Real Madrid e Barcelona lá do basquete europeu, viu? Quem quiser ver é legal pelo...
Eu vou buscar tudo, galera, pra preencher o vazio, entendeu? Absolutamente tudo. Mas as próximas semanas ainda prometem muita coisa. Vai ter draft semana que vem. Vai ter... Minhas finais! As finais... Minhas finais chegaram! Gente, vocês não sabem o nervoso que eu tô passando. Meu Deus, vai ter também aí as movimentações de troca. A gente já viu aí o Christian Wood finalmente conseguindo sair lá do purgatório no Rockets. Vai jogar com o Luka Doncic em Dallas. E muito mais. Vamos falar muito sobre isso. Então, já peço aqui pra você curtir este vídeo se você tá vendo no YouTube, assinar o canal do 3 Pontos e a Falta se você estiver assistindo ao vídeo. Se você estiver ouvindo no podcast, siga o 3 Pontos e a Falta no seu tocador de preferência. Avalie se a plataforma permitir, Spotify, o Apple, Google Podcasts, Deezer, entre várias outras. E siga a gente nas nossas redes sociais, @3pontoscast no Twitter e no Instagram. Deixe seu comentário lá, que a gente quer ouvir também a sua opinião. Filipão! E Brunão, diga. Não se despeça antes da hora não, Bruno, porque é o seguinte. Sim, Primeiro de tudo, agradecer a todo mundo por essa temporada maravilhosa. Cara, de inovação pra gente. A gente, cara, começando no YouTube, foi uma temporada que a gente teve mais convidados e viu nossos convidados crescendo. Então, cara, assim, passa um filme na cabeça, né, de verdade. A gente acompanhando o pessoal tendo reconhecimento deles hoje, na NBA House, o maior estágio da NBA do Brasil, né, e sabendo que, o pessoal tava com a gente desde o começo, é muito, muito gratificante e incentivador, né, então eu conto com todo mundo que tá ouvindo aí pra continuar com a gente nessa off-season, dar sugestão de pauta, de novos vídeos, que a gente já tem umas ideias, vai ter conteúdo bom pra vocês, sim, mas interação é sempre muito, muito bom, gente. E falando em interação, Brunão, Resultado do bolão, é verdade. Falando em brabo, Brunão, esse bolão teve 2 jogos apenas e foi o MVP das finais, na minha opinião aqui, viu? Diga. Eu fiquei muito surpreendido com o sucesso que a gente teve com esse bolão. Vai continuar na temporada que vem. Vamos estudar a melhor maneira de incorporar ele na temporada regular. Né? Talvez uma vez por semana, né? Pré-episódio nosso, de modo que não fique muito maçante toda noite, né? Mas, cara, ontem fiz novamente 5 perguntinhas, um pouquinho mais difíceis do que as últimas, né? Algumas estatísticas mais... Eu fiquei em dúvida, viu? Foi de propósito, também. né? Eu também. Eu fiquei em dúvidas nessa, admito. Foi de propósito porque... Eu achei mais interessante. Eu votei no Tatum numa e eu votei, eu falei, por que eu tô votando no Jason Tatum? Não, mas sem mais delongas, né? Por mais que tenha sido um pouquinho mais difícil, dessa vez a gente teve três pessoas que acertaram tudo. Eu vou confiar nesses caras aqui. Eu espero que não tenham votado depois do jogo. Isso aí é uma coisa que eu vou corrigir na próxima temporada também. Eu vou tirar a enquete assim que o jogo começar, eu tiro a enquete do ar. Hoje eu só fui tirar de madrugada, né? Mas Rubens Alves, o Irving e o Thiago Silva, os 3 empatados, acertaram todas. Comeram a bola. Olha 5 os de 5. aí, ó. Pois é. E em segundo tivemos vocês 2, meus caras, com 4. Cada um errou apenas uma só. Por que a gente errou mesmo? O João Paulo... Deixa eu ver aqui. Eu tenho minha cola aqui. Eu quero saber qual que eu errei também. O Jacobs errou o do... O Andrew Wiggins. Acho que vocês 2 erraram o Andrew Wiggins. Se o Andrew Wiggins teria mais 10 rebotes. Tanto vocês 2 votaram que ele teria mais 10 rebotes, não foi o caso. Teve. Olha. Foi pegadinha minha. Confiamos demais no Wiggins, ó. Quem diria? Quem acompanha os meus pitacos aqui no 3 Pontos e a Falta sabe que antes desses 2 jogos absurdos, a career, o max dele era 11 rebotes, né? Então, por ele fazer 10 era um número, assim, bem difícil. Então, tá aí. Mas, de novo, complementando, 3 vencedores, empatados na segunda colocação com 4 acertos. João Paulo Fonseca, o Bruno Silva, nosso querido Bruno Frix, Carlos Carvalho, Jacobs, Guilherme Jacobs, seu querido, e o Wendel Moura. Esses 5 empatados em segundo lugar. Então, gente, muito, muito, muito obrigado a todo mundo que participou do bolão. Legal demais, cara. Achei muito, muito divertido. Ano que vem a gente volta. Vamos fazer uma temporada inteira, completa. Vamos ver se a gente põe prêmio no final e tudo mais, se Deus quiser. Baita incentivo pra você que tá assistindo ou ouvindo a gente seguir o Instagram do 3 Pontos e a Falta, @3pontoscast. É isso. É isso. Maravilha. Então, Filipão, muito obrigado. Tamo junto, meu querido. Jacobs, semana que vem promete, hein? Viu? Agradeço vocês terem me incluído aqui nesse momento todo, nesse processo. Tem sido show.
Eu, nesse momento, só queria lembrar de Sam Presti. Primeiro, Orlando Magic, escolha o chat, porque eu quero o Jabari Smith em Oklahoma City. Chegou minha hora, pessoas. Eu tô muito tenso aqui. Chad vai pra Houston, tô cravando aqui, gente. Cara, o pior é que tá todo mundo dizendo que Orlando quer o Jabari Smith, e o buzz no momento é que até a equipe do chat quer ele no Oklahoma. Mas isso aí a gente fala semana que vem. Última coisa, tá? Último lembrete. Parabéns pro Leandrinho Barbosa, assistente do Golden State Warriors, que ontem pegou mais um anel pra ele lá com o membro do Warriors, entendeu? Verdade, né? Brasil no título da NBA novamente. É verdade. Falou isso, mais uma vez, Leandrinho, né, contribuindo pro legado do Warriors, né? E o legado dele no Warriors, né? Sim. Exato. Sim, e gente boníssima, não, humildade, as entrevistas do Leandrinho falando que chegava de bike no Golden State quando ele chegou na NBA, cara, merecidíssimo, cara muito bom, muito competente, parabéns a ele. E é isso, gente. É isso, vamos finalizar aqui. Obrigado pela temporada completa de 3 pontos e a falta. É isso, chegamos aqui a 1 hora de programa, perfeito para finalizar. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem a gente tá de volta. Off-season promete também e o 3 pontos e a falta estará aqui para acompanhar tudo. Um grande abraço, tchau! Ok, sim!